Professor Pedro Abib fala, professora Patrícia Valim, Emanuel Lins e professora Graça Paipara. Boa tarde, eu sou Pedro Abib, da Faculdade de Educação. Eu vou contar uma história aqui. Em 1998, houve uma das greves mais importantes da história do movimento docente, quando, na época, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Essa greve foi por salários, foi por recomposição salarial, mas também foi para se colocar contra uma proposta que estava sendo discutida no Ministério da Educação, então, Paulo Renato de Souza, de privatização das universidades públicas. Foi uma greve forte e, num determinado momento da greve, o Fernando Henrique resolveu cortar os salários dos professores. Isso foi inédito. Nunca antes na história havia sido cortado os salários de professores e grevistas. E, como resposta a isso, se discutiu no Comando Nacional de Greve, no qual eu estava presente, uma necessidade de radicalizar a greve. E surgiu a proposta de fazer uma greve de fome naquele momento. Então, consultaram todas as regionais e tal, para eleger pessoas ou receber voluntários para essa greve de fome. Então, foram 19 professores do Brasil inteiro, entre os quais eu e a professora Celita Farel, que está aqui. E foi uma greve muito... Ela teve uma repercussão muito grande. A gente saiu na primeira página da Folha de São Paulo, o Jornal Nacional constantemente ia lá entrevistar a gente. Então, essa greve pressionou o governo de uma maneira muito forte, tendo como objetivo, e aí o Paulo Renato recuou da sua proposta de privatização das universidades, mas a questão salarial ainda estava no entrave. E nesse meio tempo da greve de fome, que durou 12 dias, ficamos 12 dias só tomando água, durante esse tempo houve a eleição do ANDES, o Andes Sindicato Nacional, no meio da greve de fome, e assumiu a presidência um grupo que é o embrião do hoje PROIFES, né? Foi o grupo que assumiu, naquela época, durante a greve de fome, a presidência do ANDES, numa votação, nas eleições do ANDES. E o então presidente eleito, o Renato de Oliveira, não é isso? O nome dele, se eu não me lembro bem? Não, Renato, presidente que depois foi o presidente do PROIFES, lá do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. Ele nem assumiu e foi diretamente negociar com o governo por fora do movimento, ou seja, ignorando toda a proposta construída historicamente, pauta construída historicamente pelo movimento docente. Então, ele ignorou e acabou negociando, e a gente não via mais motivo em continuar em greve de fome, disposto a ir até mais longe, mas a gente teve que encerrar, porque não tinha mais sentido, o próprio presidente do sindicato havia negociado, então a gente saiu da greve de fome. Então, eu estou contando essa história, tá? Concluindo, só para dizer que essa prática, né, da atual PROIFES, de negociar por fora do movimento, ignorando as pautas históricas do movimento docente, não é de agora, vem de muito longe. Então, a gente não pode admitir isso, temos que rechaçar essa prática de negociar por fora da pauta construída pelo movimento docente que o PROIFES coloca. Temos que rechaçar essa prática nefasta para o sindicato. A greve continua. Conclua. Patrícia.